o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Governo congela 31 bilhões de reais do orçamento e aumenta o imposto sobre operações financeiras. Comissão aprova anistia a Dilma por violência sofrida na ditadura militar. A Argentina permite uso de dólares sem necessidade de declarar origem. Queda de avião na Califórnia deixa 2 mortos. Médica é condenada por homicídio culposo por morte de bebê no hospital sírio-libanês. Homem mata ex-mulher e joga corpo no Rio Tietê, em São Paulo. E os gols da Copa do Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse que há uma grande possibilidade de Washington sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Marco Rubio afirmou também que os Estados Unidos estão analisando as possíveis quebras dos direitos humanos. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, participou de uma audiência na Câmara de Representantes. Rubio afirmou que há grande possibilidade de Washington sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O congressista republicano Corey Mills perguntou a Rubio o que pensa fazer diante do que qualificou de uma deterioração alarmante dos direitos humanos no Brasil. Mills perguntou diretamente se Alexandre de Moraes será sancionado sob a lei global Magnitsky, que pune estrangeiros envolvidos em violações graves dos direitos humanos ou em atos de corrupção em nível mundial. Rubio respondeu que o tema está sendo revisado agora e há uma grande possibilidade de que aconteça. No fim de março, a primeira turma do STF, da qual Moraes faz parte, decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe ao final de seu mandato. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente por ter liderado um complô para impedir a posse do presidente Lula. Alexandre de Moraes já enfrentou Elon Musk, o homem mais rico do planeta e assessor próximo do presidente americano Donald Trump, bloqueando temporariamente sua plataforma, X, até que cumprisse a ordem de bloquear as contas de um grupo de usuários. Recentemente, Alexandre de Moraes ordenou a suspensão da Rumble, uma plataforma para compartilhamento de vídeos, popular entre grupos conservadores e de extrema-direita, por se negar a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos por tentar disseminar desinformação. O Departamento de Estado americano criticou a ordem do ministro, porque considera que viola os valores democráticos, o que levou o Brasil a acusar a administração americana de politizar uma decisão judicial. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista, depois da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e confirmou que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sabia e participou de reuniões em que um golpe de Estado foi discutido. O militar foi ouvido na condição de testemunha da Procuradoria-Geral da República e também como testemunha de defesa dos réus Bolsonaro, Almir Ganier, ex-chefe da Marinha, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Carlos Almeida Batista Júnior confirmou a realização de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Segundo o Batista Júnior, na reunião foram debatidos mecanismos como operação de garantia da lei e da ordem ou implementação de um estado de defesa ou de sítio. O brigadeiro também confirmou que, no encontro realizado na primeira quinzena de novembro, o então comandante do Exército, General Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro caso o plano fosse levado adiante. O ex-comandante afirmou que no dia 14 de dezembro foi realizada uma outra reunião, em que Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Fazenda, apresentou uma minuta aos comandantes das Forças Armadas. De acordo com o brigadeiro, Paulo Sérgio Nogueira havia dito que tinha em posse documento para os participantes da reunião lerem, e que, ao questionar se o conteúdo previa a não assunção de Lula no dia 1º de janeiro e receber a resposta positiva, levantou e saiu da sala. O ex-comandante da Aeronáutica disse que, nessa reunião em dezembro, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Ganier, afirmou que colocava as tropas à disposição. Batista Júnior disse também que as medidas golpistas não foram adiante porque não houve uma adesão unânime das Forças Armadas. De acordo com a PGR, a organização tinha como líderes o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu então candidato a vice-presidente, Braga Neto. E que eles e outras pessoas tentaram impedir que os resultados das eleições de 2022 fossem cumpridos.
Ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, prestou depoimento como testemunha de defesa do tenente-coronel Mauro Cid e de Jair Bolsonaro na ação que apura a tentativa de manter o ex-presidente no comando do país após as eleições de 2022. Júlio César de Arruda afirmou que dividiu com integrantes do governo do presidente Lula a decisão de não permitir a prisão imediata de quem estava no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Arruda foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, sobre ter impedido o cumprimento da ordem de prisão no acampamento do QG. O ministro citou o depoimento de Fábio Augusto Vieira, então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele disse que ao chegar para cumprir a ordem foi proibido por Arruda de retirar os acampados. O militar afirmou que discutiu a execução da ordem com o então ministro da Justiça Flávio Dino, o ministro da Casa Civil Rui Costa, o ministro da Defesa José Múcio durante reunião no QG. O general evitou responder questões mais polêmicas e recorreu à expressão "não lembro" em diversas ocasiões. O ex-comandante do Exército afirmou ainda que a transição no Exército entre o governo Bolsonaro para Lula ocorreu normalmente. O governo Lula anunciou hoje o congelamento de mais de 31 bilhões de reais do orçamento para tentar cumprir a meta fiscal deste ano. O bloqueio foi feito após os gastos previdenciários e o Plano Safra subirem mais de 21 bilhões de reais acima do previsto. A gestão petista também anunciou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, também para ajudar a fechar as contas. Após a decisão, o dólar operou em queda durante a tarde desta quinta-feira. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou por unanimidade a anistia da ex-presidente Dilma Rousseff por conta da violência que ela sofreu durante a ditadura militar. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania concedeu o status de anistiada política à ex-presidente Dilma Rousseff por violações que sofreu durante a ditadura militar. Além disso, a ex-chefe do Executivo vai receber uma indenização de R$100 mil paga de forma única, que é o máximo permitido. A comissão ainda decidiu por um pedido de desculpas pelo Estado brasileiro por todas as ações e torturas durante o período ditatorial. O jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem que afirma que o governo da Rússia usa o Brasil como uma plataforma para desenvolver espiões. Segundo o jornal, essas pessoas são treinadas aqui no Brasil e depois são enviadas para outros lugares do mundo. Uma investigação própria do jornal identificou uma série de cidadãos russos que foram ao Brasil para forjar outra identidade enquanto se formavam como espiões. Faz parte do esquema, segundo a investigação conduzida pelo The New York Times, que os espiões se camuflem em cidades do Brasil e se tornem brasileiros, construindo uma identidade e reputação que não gerasse questionamentos. Entre casos concretos, citados pelo jornal norte-americano, estão o de um cidadão russo que abriu uma loja de joias em uma cidade brasileira e o de um pesquisador preso na Noruega, que dizia ser do Brasil e apresentou o passaporte brasileiro ao entrar no país europeu em 2022. Um dos casos citados pela reportagem do The New York Times é o de Sergei Cherkasov. O cidadão russo foi preso no Brasil por uso de documentos falsos e suspeito de espionagem. Segundo a investigação da Polícia Federal, o homem recebia ajuda de um funcionário da diplomacia russa no Brasil. Logo após a prisão pela PF, a Rússia entrou com pedido de extradição de Cherkasov no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin autorizou a extradição, ainda em 2023, mas condicionou a liberação do russo ao término de uma segunda investigação da PF sobre lavagem de dinheiro, espionagem e corrupção. As investigações da Polícia Federal revelaram que um veículo apreendido na casa do filho do careca do INSS pertencia à esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus. O nome dele foi indicado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e apoiado pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O veículo, uma BMW X1, foi um dos 6 veículos apreendidos na residência do filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, onde também foram encontradas 2 motos. Em nota divulgada pelo TSU, o ministro informou que o veículo, em nome de sua esposa, havia sido vendido no dia 27 de março em negociação intermediada por terceiro e que nenhum contato direto foi mantido entre os proprietários e os compradores. A apreensão foi parte da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes e desconto indevidos em benefícios do INSS.
Antunes, um dos alvos da operação, é apontado pelos investigadores, uma figura-chave no esquema. Nesta semana, outros 5 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Federal em uma garagem em Brasília. Os veículos estariam ligados a empresas de Antunes. A Polícia Federal afirma que associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização com assinaturas falsas para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. O prejuízo nos anos de 2019 e 2024 é estimado em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Em nota, a defesa de Antunes diz que as acusações apresentadas contra o cliente dele não correspondem à realidade dos fatos e que a inocência de Antônio será devidamente comprovada. A Justiça brasileira mandou soltar 3 homens que foram flagrados com mais de R$1.200.000 em dinheiro vivo no aeroporto de Brasília. Os 3 foram presos no início da Marcha de Prefeitos, um evento que reuniu políticos brasileiros. Os empresários César de Jesus, Eric Pinto e Wagner Santos foram detidos por suspeita de lavagem de dinheiro. Eles haviam desembarcado na capital do país no mesmo dia do início da Marcha dos Prefeitos, evento que reuniu políticos brasileiros. A primeira vara criminal de Brasília ordenou que eles não saiam de Brasília e sejam monitorados por tornozeleira eletrônica durante 3 meses. Em depoimento, o empresário César Jesus, dono da comercial CJ, disse que atende a prefeituras do Amazonas em atividades diversas. Ele afirmou à PF que atua no ramo de comércio de alimentos, prestação de serviços de transporte, fornecimento de material de escritório, dentre outras atividades diversas. Ele negou pagar propinas e disse que não tem relação com a Marcha dos Prefeitos. César Jesus contou também que o dinheiro apreendido com ele são provenientes do contrato de fornecimento de alimentos junto à Prefeitura de Manaus. O empresário César Jesus tem 25 anos e é dono de uma empresa com capital inicial de R$2,5 milhões. Entre maio de 2020 e outubro de 2021, ele foi beneficiário do Programa Social Auxílio Emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do Covid. O delegado da Polícia Federal, Márcio Lima, afirmou que os elementos apresentados sustentam a proveniência e possível destinação ilícita dos valores que aparentemente decorrem de crimes e desfavor da administração pública. O presidente Lula assinou uma medida provisória que ampliou a isenção da conta de luz para os mais pobres. A estimativa é de que a medida beneficie 60 milhões de brasileiros, mas que os efeitos da reforma do setor sejam sentidos em 45 dias. O custo para essa isenção deve chegar a 3 bilhões e 600 milhões de reais. E o funcionalismo público deve continuar crescendo no governo Lula e aumentando os gastos dos cofres públicos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reestrutura carreiras e reajusta os salários dos servidores do Poder Executivo. De acordo com o governo petista, essa nova reestruturação vai custar quase 30 bilhões de reais em 2027. O texto prevê a criação de diversos novos cargos, reajusta os salários de servidores e de empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. Além disso, reajusta a remuneração de cargos em comissão, de funções de confiança e de gratificações do Poder Executivo Federal. Segundo o governo, a criação de novas carreiras e a transformações de cargos não geram impacto no orçamento, que dependem de regulamentação específica por carreira ou órgão por meio de decreto. Mas, mesmo assim, haverá impactos econômicos. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, neste ano, a mudança vai custar quase 18 bilhões de reais. Em 2026, a cifra passa dos 26 bilhões e em 2027 o governo vai gastar quase 30 bilhões de reais com os reajustes e reestruturação de carreiras. O Ministério informou ainda que o reajuste médio para os servidores federais é de 27% entre 2023 e 2026. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse a líderes partidários em reunião nesta semana que vai criar um grupo de trabalho para elaborar um pacote alternativo de propostas sobre a reforma administrativa. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou ser pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Ele se filiou ao partido no início do mês, após 24 anos filiado ao PSDB.
A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, mas isso não impediu os ucranianos de cuidarem da própria saúde. Cuidar da aparência virou uma válvula de escape para esquecer um pouco a tensão do conflito. Cuidar da beleza é importante em qualquer lugar do mundo. E nada vai impedir Olena Sologub de se preocupar com a aparência, mesmo que bombas russas caiam sobre sua cidade no leste da Ucrânia. As tropas do Kremlin estão a menos de 20 quilômetros de Kramatorsk, alvo frequente de drones e mísseis que destruíram edifícios e deixaram muitos mortos e feridos. Mas para Olena e outras ucranianas perto da linha de frente, os cuidados com a beleza representam uma válvula de escape que impede que a guerra atrapalhe suas vidas. Isso me faz sentir um pouco melhor mentalmente, porque pelo menos você está fazendo algo para si mesmo. Algo todos os dias. Você não perde o contato com a realidade, porque ela é constante. Houve o bombardeio de novo ontem à noite e é realmente assustador. Mas me cuidar me ajuda a sobreviver. Em um pequeno salão de beleza, na cidade de Druskivka, Yevgenia Gotavitsova diz que ainda tem bastante clientes e que a agenda está cheia com um mês de antecedência. Oficialmente, seu trabalho é cortar e pintar cabelos, mas ela está lá, na verdade, para ajudar a relaxar e colocar o papo em dia. As meninas vêm aqui para relaxar. Elas às vezes cortam só 1 centímetro. Temos um ambiente ótimo, temos café, chá e boas vibrações. Elas saem daqui se sentindo inspiradas. Até as militares, as médicas. Elas não são pessoas? Claro que são. Elas vêm aqui e esquecem de tudo. Conversamos sobre nossas vidas, sobre o planeta, sobre a natureza, para realmente nos desconectarmos de tudo. Isso é muito importante. Os salões de beleza são comuns, assim como clínicas de cirurgia estética. A empresária Katerina Seletsova é uma cliente habitual. Vai ao cabeleireiro uma vez por mês e consulta uma esteticista a cada 3 semanas. Talvez seja só uma coincidência, mas desde o início da guerra comecei a prestar mais atenção e a dedicar mais tempo a mim mesma do que antes. Porque em algum momento surge uma reavaliação de valores. Não há tempo, tudo pode acabar a qualquer momento. Hoje, amanhã, não sabemos se vamos acordar ou não. Cuidar de si e esquecer os problemas de uma guerra se tornou essencial para essas ucranianas. Uma distração para seguir a vida de forma mais bela. Itália, França e Espanha anunciaram a convocação dos embaixadores de Israel para explicar os disparos contra uma delegação de diplomatas na Cisjordânia. O chefe da diplomacia italiana convocou o embaixador de Israel para exigir explicações oficiais depois que o exército israelense realizou disparos de advertência contra um grupo de diplomatas na Cisjordânia. Antônio Tajani escreveu nas redes sociais que deu instruções para convocar o embaixador de Israel em Roma para falar sobre o que ocorreu em Jenin, depois de ter denunciado anteriormente ameaças inaceitáveis. O exército de Israel reconheceu que as tropas realizaram disparos de advertência depois que um grupo de diplomatas desviaram da rota aprovada durante uma visita a Jenin, no norte da Cisjordânia. Os militares acrescentaram que não foram relatados feridos e lamentaram o incômodo causado durante a visita da delegação, que tinha diplomatas de China, Japão, México, França, Países Baixos, Itália, Espanha e Romênia. O ministro das Relações Exteriores da França também anunciou que vai convocar o embaixador de Israel no país para dar explicações. Ele classificou os disparos como inaceitáveis. O incidente ocorre em meio à crescente pressão internacional sobre Israel devido à ofensiva implacável na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu o trabalho dos militares na região. O premier voltou a dizer que, ao final da ofensiva na faixa de Gaza, todo o território estará sob o controle de segurança israelense e sinalizou a possibilidade de um cessar-fogo temporário. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que está aberto a um cessar-fogo temporário para libertar os reféns que ainda estão em Gaza. Netanyahu afirmou que há 20 reféns que certamente estão vivos e até mais 38 que estão mortos no território palestino, prometendo trazê-los todos de volta antes de reiterar uma antiga ameaça. Nossas forças estão tomando cada vez mais território para limpá-lo de terroristas e da infraestrutura terrorista do Hamas. No final deste processo, todas as áreas de Gaza estarão sob controle de segurança israelense e o Hamas será completamente derrotado.
Mais cedo, tropas de Israel realizaram disparos de advertência durante uma visita de diplomatas estrangeiros organizada pela autoridade palestina na Cisjordânia ocupada. O exército israelense explicou que a delegação entrou em uma área onde não estava autorizada e que os soldados que operam na região fizeram disparos de advertência para afastá-la, antes de lamentar o incômodo causado. A autoridade palestina condenou o que chamou de crime abominável cometido pelas forças de ocupação israelenses. Países europeus e a ONU também denunciaram o incidente. A atuação de militares israelenses na Cisjordânia ocupada nos últimos 6 meses foi elogiada por Netanyahu. No último semestre, fizemos algo que nunca foi feito antes, nem mesmo durante a Operação Escudo Defensivo. Entramos nos principais campos de refugiados simultaneamente e simplesmente os esmagamos. E isso levou a um declínio estatístico muito significativo nos ataques terroristas. O episódio envolvendo diplomatas estrangeiros engrossa a lista de críticas internacionais contra Israel, que já vinha sendo duramente repreendida pelo bloqueio da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Israel, que levantou parcialmente nesta semana o bloqueio total que impôs ao território palestino em março, afirmou que 100 caminhões que transportavam ajuda entraram no território após permitir o acesso de 93 na véspera e de uma dezena na segunda-feira. A ONU destacou que isso representa apenas uma gota d'água no oceano, enquanto a ONG Médicos Sem Fronteiras afirmou que o volume de ajuda que Israel permitiu distribuir não é nem de longe o suficiente para uma população de 2,4 milhões de pessoas, e taxou a decisão de uma cortina de fumaça enquanto o assédio continua. Um ataque a tiros matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington. Segundo o embaixador de Israel, as vítimas eram um casal de namorados às vésperas do noivado. Testemunhas contaram também que o autor dos disparos, Elias Rodrigues, gritou Palestina livre durante a prisão. 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foram assassinados a tiros em frente ao Museu Judaico de Washington na noite de quarta-feira. O ataque foi cometido por um homem que gritou Palestina livre ao ser detido. Há uma ligação direta entre a incitação antissemita e anti-israelense e este assassinato. Essa incitação também é praticada por líderes e autoridades de muitos países e organizações internacionais, especialmente da Europa. O presidente de Israel, Isaac Herzog, se declarou em choque com o duplo assassinato. O presidente americano Donald Trump condenou os assassinatos horríveis motivados, segundo ele, obviamente pelo antissemitismo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou o reforço da segurança das missões diplomáticas de seu país em todo o mundo e atribuiu o ataque à incitação selvagem à violência contra o Estado de Israel. O ataque aconteceu na calçada em frente ao Museu Judaico da capital americana, que tinha um evento programado para jovens profissionais e diplomatas. A polícia informou que o suspeito entrou no museu após os disparos e foi detido no local. A polícia identificou o homem como Elias Rodrigues, de 30 anos. De acordo com as autoridades, as vítimas eram um casal jovem que planejava se casar em breve. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve reunido com o presidente sul-africano na Casa Branca e acusou o país de genocídio branco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca o colega sul-africano Cyril Ramaphosa. No Salão Oval, o republicano colocou Ramaphosa em uma saia justa, ao exibir um vídeo que supostamente comprova as acusações americanas de genocídio contra brancos no país africano. E essas pessoas, em muitos casos, estão sendo executadas. Eles estão sendo executados. E eles são brancos. A maioria deles agricultores. Essa é uma situação difícil. Não sei como você explica isso. Como você explica isso? Eles estão tirando a terra das pessoas. E, em muitos casos, essas pessoas estão sendo executadas. E, em muitos casos, não é o governo que está fazendo isso. São as pessoas que os matam e depois tomam suas terras. E nada acontece com eles. Mas temos milhares de pessoas que querem entrar no nosso país. Eles também estão indo para a Austrália. Durante a exibição do vídeo, Ramaphosa questionou se foi dito a Trump onde as imagens foram filmadas. O presidente americano disse que não, então o líder sul-africano afirmou que gostaria de saber, já que nunca teve acesso a esse material. Ao longo da reunião, o republicano ainda mostrou recortes de imprensa que, segundo ele, confirmam suas alegações.
Ramaphosa negou que seu país esteja confiscando terras de agricultores brancos sob uma lei de expropriação aprovada em janeiro, que visa corrigir as desigualdades históricas no governo da minoria branca. Lembrando que a principal vítima da criminalidade é a população negra. Os brancos possuem a maior parte das terras na África do Sul, apesar de representarem apenas 7,3% da população. Portanto, nossa principal razão de estar aqui é promover o comércio e o investimento, para que possamos fazer nossa economia crescer com seu apoio e para que possamos também resolver todos esses problemas sociais. Porque a criminalidade prospera quando as pessoas estão desempregadas, quando não tem outra esperança de ganhar a vida. Então é isso que precisamos resolver. A visita do líder sul-africano foi uma oportunidade para suavizar as relações diplomáticas depois que Trump e seu conselheiro sul-africano, o bilionário Elon Musk, também presente no Salão Oval, denunciaram infundadamente esse genocídio. O presidente americano concedeu o status de refugiado a um grupo de 49 sul-africanos brancos, descendentes de colonos europeus que teriam sido perseguidos, apesar de promover uma política linha dura contra a migração e impedir a chegada de requerentes de asilo. E nesta quinta-feira, os deputados norte-americanos aprovaram um projeto de orçamento do presidente Donald Trump. O texto segue para o Senado do país. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump. O pacote combina isenções fiscais e cortes nos gastos públicos que, de acordo com os críticos, ameaça desmantelar a cobertura de saúde e provocar a disparada da dívida do país. O orçamento, que Trump chama de grande e lindo projeto de lei, ainda deve passar pelo Senado e permitiria ao republicano cumprir algumas das promessas de campanha, como ampliar as enormes isenções fiscais aplicadas desde o primeiro mandato, que expiram no final do ano. De acordo com uma comissão independente do Congresso, a extensão, ao lado de outras medidas fiscais, aumentaria o déficit federal em mais de 4,8 trilhões de dólares na próxima década, o equivalente a 27 trilhões de reais. Para compensar a isenção custosa, o projeto de lei exige cortes significativos nos gastos federais, em particular no programa Medicaid, o seguro de saúde ampliado, instaurado pelo governo do democrata Barack Obama e do qual dependem mais de 70 milhões de americanos. O projeto foi aprovado por 215 votos, com 214 contrários, depois que os republicanos conseguiram conter uma rebelião interna da ala mais conservadora do partido, que ameaçava bloquear o texto. Na ala moderada do Partido Republicano, existe a preocupação de que cortes significativos do Medicaid representem um risco elevado antes das eleições de meio de mandato, programadas para novembro de 2026. O projeto deve agora seguir para o Senado, onde os republicanos já expressaram a disposição de incluir mudanças, enquanto o governo espera a aprovação definitiva do orçamento até o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Um avião de pequeno porte caiu em San Diego, na Califórnia, e deixou pelo menos 2 mortos. Os bombeiros disseram que 15 casas foram atingidas. Um pequeno jato particular caiu em um complexo habitacional militar em San Diego na madrugada desta quinta-feira, matando várias pessoas e causando um incêndio que destruiu carros e casas. De acordo com a Administração Federal de Aviação, o aparelho caiu por volta das 3h45 no horário local, atingindo o bairro de Murphy Canyon. A área é repleta de casas baixas e é conhecida como um dos maiores conjuntos habitacionais militares do mundo. As chamas consumiram fileiras de veículos estacionados e mais de 10 casas foram destruídas ou danificadas. As autoridades acreditam que todas as vítimas estavam no avião, mas o registro de passageiros ainda está sendo verificado. É verdade que temos várias mortes. Pelo que encontramos até agora no local, acreditamos que temos várias mortes, mas teremos que investigar, levar o tempo que for necessário e garantir exatamente o que temos. O jato Cessna 550 vinha da região centro-oeste, onde também estava registrado. A aeronave, que pode transportar de 8 a 10 pessoas, caiu perto do aeroporto executivo Montgomery Gibbs. O prefeito de San Diego, Todd Gloria, expressou condolências aos afetados e elogiou a rápida atuação dos socorristas. A China se manifestou sobre a cúpula dourada anunciada pelos Estados Unidos e afirmou que o projeto prejudica a estabilidade dos Estados Unidos.
A China criticou o projeto de escudo antimísseis Cúpula Dourada dos Estados Unidos. O gigante asiático disse que a iniciativa anunciada no dia anterior pelo presidente Donald Trump aumenta o risco de o espaço se tornar um campo de batalha, alimenta uma corrida armamentista e prejudica a segurança internacional e a arquitetura global de controle de armas. Os Estados Unidos colocam seus próprios interesses em primeiro lugar e estão obcecados em buscar sua própria segurança absoluta, o que viola o princípio de que a segurança de nenhum país deve ser alcançada às custas de outros. Isso prejudica o equilíbrio estratégico e a estabilidade globais. A China expressa sérias preocupações e pedimos que abandonem o desenvolvimento e implantação de um sistema global de defesa antimísseis o mais rápido possível. Trump assinou uma ordem executiva no final de janeiro para desenvolver um escudo antimísseis inspirado no modelo israelense conhecido como Domo de Ferro. Na terça-feira, ele anunciou que uma seleção oficial de arquitetura foi feita para o sistema de próxima geração, que vai operar em terra, mar e ar, e que o Canadá vai se juntar à iniciativa. O magnata garantiu que o sistema vai estar operacional até o final de seu mandato e custará cerca de 175 bilhões de dólares, quase R$1 trilhão. Pelo menos 2 pessoas morreram após um deslizamento de terra no sudoeste da China. 19 pessoas continuam desaparecidas. Deslizamentos de terra deixaram mortos e vários desaparecidos no sudoeste da China. Os desmoronamentos aconteceram na província de Guizhou. Equipes de resgate trabalham no terreno montanhoso em busca dos moradores que podem ter sido soterrados. 2 deslizamentos de terra ocorreram em partes distintas do condado de Dafang. O canal estatal CCTV informou que as investigações preliminares apontam que quase 20 pessoas ficaram presas sob os escombros. Imagens aéreas da emissora mostraram uma vila inundada por lama marrom que cobria campos agrícolas e se acumulava ao pé de uma montanha densamente florestada. O Ministério da Gestão de Emergências pediu que as equipes de resgate façam todos os esforços possíveis para resgatar os desaparecidos, mas os trabalhos se mostram difíceis na região remota. Líderes financeiros do G7 iniciaram conversas para buscar a estabilidade econômica e enfrentar as tarifas de Donald Trump. A reunião dos ministros das finanças do G7 começou em Banff, no oeste do Canadá. O grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Além dos ministros das finanças, o encontro reúne os presidentes de bancos centrais dos países do G7. A reunião é vista como um teste de coesão entre as economias avançadas, já que as políticas comerciais do presidente americano Donald Trump ameaçam prejudicar o crescimento econômico global. As discussões devem ser árduas em meio à turbulência desencadeadas pelas tarifas de Trump. Mas a atmosfera era cordial quando os líderes posaram para a tradicional foto de família, com as montanhas rochosas como pano de fundo. As disputas comerciais atuais devem ser resolvidas o mais rapidamente possível em benefício de todos, defendeu o ministro das Finanças da Alemanha, destacando que a União Europeia continua estendendo a mão para os americanos. Espera-se que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, atraia os holofotes de seus colegas em Banff. Segundo um comunicado do Tesouro, Bessent defenderá que o G7 se concentre na resolução dos desequilíbrios comerciais e das práticas desleais dentro e fora do grupo. Uma fonte do governo japonês indicou que Tóquio está pronto para discutir com Bessent vários problemas entre os dois países, inclusive o câmbio. O julgamento do assalto à mão armada sofrido por Kim Kardashian em 2016 entrou na fase final. O veredito será anunciado amanhã. Os promotores franceses pediram nesta quinta-feira sentenças de até 10 anos de prisão para os ladrões que roubaram a influenciadora Kim Kardashian em seu quarto de hotel em Paris em 2016. O julgamento pelo assalto à mão armada de joias avaliadas em 10 milhões de dólares, mais de 56 milhões de reais, entrou em sua fase final na véspera, com os argumentos finais. Em sua última intervenção, a promotoria fez um esforço para desmontar a imagem de vovós ladrões, que classificou como ladrões endurecidos pelo grande crime organizado. A promotoria pediu 10 anos de prisão para quem considera o mentor da operação e o encarregado de dar ordens, recrutar e viajar para a Bélgica para revender as joias. O homem, agora completamente surdo e quase mudo, foi identificado por seu DNA
e rapidamente reconheceu seu envolvimento, embora negue ser o líder do grupo. Durante o julgamento, ele até escreveu uma carta de desculpas à vítima, que o perdoou pelo ocorrido, mas argumentou que isso não anula o trauma e a maneira como a agressão mudou sua vida. A mesma sentença de 10 anos foi solicitada para outros 3 homens da equipe de ladrões, enquanto o restante dos réus teve sentenças menores requisitadas. A expectativa é que o veredito seja anunciado nesta sexta-feira. Cerca de 700 animais foram transferidos do santuário de Ostok, no noroeste do México, após o aumento da violência armada no estado de Sinaloa. Nem os animais mais temidos estão a salvo da violência do narcotráfico no México. A mudança de 700 animais que viviam em um santuário perto da cidade de Culiacán é a mais recente sequela da sangrenta guerra entre 2 facções do cartel de Sinaloa. Os bichos foram transferidos do santuário de Ostok para o Bioparque El Encanto, uma fazenda na costa de Mazatlán. Cuidadosos, primeiro os trabalhadores de Ostok sedaram as feras mais perigosas, como os leões, para poder colocá-los em jaulas para viagens de 220 quilômetros. Sem conseguir sequer alimentar os animais, os responsáveis do refúgio não viram outra opção, além de fechar as portas e fugir para outro local. Antes da mudança, a gerência e os funcionários da Ostok sofreram ameaças, extorsão, roubo de um veículo de equipamentos, além de bloqueios e tiroteios que se tornaram rotina em Culiacán. O caminhão em que resgatamos os animais já foi roubado junto com todo o equipamento de resgate. Temos rifles, muita coisa. A saúde dos animais também começou a piorar, porque não conseguimos levar comida para eles, porque havia bloqueios frequentes. A estrada estava fechada ou simplesmente porque nossos fornecedores não conseguiam chegar lá por causa da violência. Desde o início do conflito entre os cartéis em setembro, as autoridades apreenderam pelo menos 14 felinos em várias incursões. Eles acreditam que os bichos pertenciam a criminosos que geralmente os adotam como animais de estimação, uma extravagância que é exibida como sinal de status e poder. O governo de Javier Milei pediu hoje para que os argentinos tirem os dólares do colchão e coloquem e apliquem na economia do país. O presidente da Argentina também anunciou a isenção do imposto de renda sobre esses valores. O governo argentino, liderado por Javier Milei, anunciou hoje o plano de reparação histórica da poupança dos argentinos. A medida permite que cidadãos utilizem suas economias em dólares, mesmo não declaradas anteriormente, sem precisar justificar a origem. O objetivo é estimular a economia formal, incentivando o uso de recursos mantidos fora do sistema bancário devido à desconfiança no sistema financeiro. No próximo bloco, médica é condenada a quase 2 anos de detenção por morte de bebê em São Paulo. E irmãos são presos em flagrante por manter corpo de pai dentro de casa no Rio de Janeiro. Uma médica foi condenada a 1 ano e 9 meses de detenção por homicídio culposo após a morte de um bebê de 1 ano no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo. A criança era preparada para um transplante de medula óssea, sofreu uma perfuração intestinal e não teve avaliação presencial porque a médica responsável estava em casa. De acordo com o processo, a criança foi internada no hospital em bom estado geral de saúde para realizar um procedimento preparatório com quimioterapia antes de ser submetida a um transplante de células-tronco, quando sofreu uma perfuração intestinal. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve negligência por parte da médica Alessandra Araújo Gomes, que era responsável pelo caso e não tomou as medidas adequadas diante do agravamento do quadro clínico da vítima. Na denúncia, o Ministério Público apontou que a Alessandra violou o dever técnico de cuidado ao não garantir uma supervisão médica adequada durante um procedimento de alto risco. A pena de Alessandra foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de R$ 151 mil aos pais da vítima. Em nota, a defesa da médica disse que confia na justiça e na prova do processo a ser reanalisada por meio dos recursos competentes. O advogado Douglas Goulart afirmou também que se sensibiliza com o evento, mas entende que a decisão é absolutamente contrária às provas apresentadas no processo.
Um homem foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver por matar a ex-mulher, mãe dos 3 filhos dele, e jogar o corpo dela no Rio Tietê, em Osasco, na Grande São Paulo. A promotora de eventos, Amanda Caroline de Almeida, está desaparecida desde o início desta semana. De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos Eduardo confessou ter matado a mulher por meio de asfixia e jogado o corpo dela no rio com a ajuda do irmão. Ele e a vítima ficaram juntos por 16 anos e haviam terminado há pouco mais de 2 meses. O corpo dela ainda não foi encontrado. Um casal de irmãos foi preso em flagrante por ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A investigação aponta que os dois mantiveram o corpo do pai dentro de uma casa no Cocotá por pelo menos 6 meses. O cadáver de Dário Antônio Rafael Dotávio, de 88 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição em um dos quartos da residência. E a denúncia partiu de vizinhos, que relataram não ver o idoso há vários meses. Os filhos do idoso foram identificados como Tânia Conceição Marchese Dotávio e Marcelo Marchese Dotávio. A Rede Gospel de televisão teve acesso às imagens que mostram o momento em que os policiais abordam os irmãos e encontram o cadáver em um dos quartos da casa. Não sai! Não sai! A senhora está presa pelo homicídio do seu pai. A senhora e o seu Marcelo estão presos pelo homicídio do seu pai. Ele esteja vivo, que vai sair do casamento! No local, além do corpo, os agentes encontraram bens aparentemente novos, o que levantou a suspeita de que os investigados vinham se beneficiando financeiramente da morte do pai, possivelmente utilizando de forma indevida valores ou benefícios em nome do idoso. A possibilidade de que o idoso tenha sido assassinado também não foi descartada. O delegado Felipe Santoro disse que está analisando a motivação do crime e se houve alguma intenção financeira por parte da família. Os acusados foram internados em um hospital sob cuidados médicos devido a indícios de transtornos psicológicos. Um motoqueiro morreu após ser atropelado por um carro que estava com bandidos fugindo da polícia militar. Com a batida, a vítima caiu da ponte, atingiu um carro e morreu na hora. Os 3 homens que estavam dentro do carro foram baleados e presos, e com eles foram apreendidos 3 fuzis, 2 coletes balísticos e um radiocomunicador. O Ministério Público do Rio denunciou o técnico de enfermagem Wilson do Nascimento, que foi preso nesta semana suspeito de estupro de vulnerável. Wilson abusou de uma paciente internada enquanto fazia a rotina de higienização da mulher. De acordo com a promotoria, Wilson se aproveitou de um procedimento de higiene para abusar da vítima, enquanto ela estava vulnerável e sem condição de reagir. Depois do crime denunciado pela vítima, o profissional não voltou mais ao hospital. Ele vai responder por estupro de vulnerável. Na semana passada, um caso semelhante aconteceu no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O técnico foi identificado como Joaquim Rodrigo Bandeira, de 47 anos, e foi preso após a vítima reclamar com a direção do hospital. Em nota, o Hospital Casa de Portugal afirmou que, ao tomar ciência da denúncia realizada, prestou todo o apoio necessário à paciente e família, instituiu sindicância interna e afastou preventivamente o colaborador. Uma criança de 6 anos morreu no hospital e pronto-socorro de Várzea Grande após ela e a mãe serem atropeladas em uma rodovia do Mato Grosso. A vítima foi identificada como Helena Galdino de Amorim e a mãe Simone Amorim está internada em estado grave. Segundo a Polícia Civil, o carro em que a mãe e a filha estavam capotou e, enquanto o motorista parou para ajudá-las, um terceiro condutor veio logo na sequência e a atropelou. O motorista não tinha carteira de habilitação e também testou positivo no teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante. O governo do Amapá declarou situação de emergência na saúde pública após o aumento de casos de síndromes respiratórias. 100% dos leitos clínicos de crianças e adolescentes estão ocupados. A Secretaria de Saúde informou que na última semana foi registrado um aumento de 25% nas internações. De abril até o início dessa semana, o Pronto Atendimento Infantil registrou 1.215 crianças com síndrome gripal e 257 pacientes com síndrome respiratória aguda grave. O governo do Amapá informou que vai abrir novos leitos, reorganizar o fluxo de atendimento, adaptar as salas vermelhas e também as salas brancas, caracterizada por um controle rigoroso do ambiente, projetada especificamente para minimizar a contaminação.
A secretária de Saúde do Amapá, Nair Mota, diz que os casos eram esperados em razão do período sazonal do inverno amazônico, mas que os atendimentos estão acima do esperado. Ela informou também que o governador está comprometido em garantir a assistência em saúde, mas pediu para que as famílias também tomem os devidos cuidados preventivos. A seguir, cresce a preocupação com a obesidade das crianças e dos adolescentes e a noite iluminada de Yuri Alberto na Copa do Brasil. O filme Uma Nova História e o livro Caminhos da Esperança, ambos assinados pela psicanalista Ângela Cirino, foram lançados em um evento que reuniu convidados e apoiadores. O repórter Guilherme Fialho esteve presente e acompanhou todos os detalhes. A noite foi marcada por emoção e histórias que tocam o coração. O lançamento do filme Uma Nova História reuniu convidados que amam cinema com propósito. Então, com vocês, sem delongas, é Uma Nova História. Você precisa enfrentar as memórias dessa tragédia para poder se curar. Você nunca se apaixonou? É isso que você está querendo me dizer? Não, doutora, na verdade, eu me apaixono toda semana. Um lançamento que com certeza vai impactar muitas vidas, como já impactou a minha através da doutora Ângela, e aí agora está abrangendo todo mundo. O evento também marcou o lançamento do livro Caminhos da Esperança. Eu pude ressignificar toda a minha história e ela nos ensina a ter um caminho leve, uma vida leve, com grandes aprendizados, e isso é muito bom. As duas produções fazem parte de um mesmo projeto, promovido pelo Instituto Fazendo a Diferença. Tudo que ela faz é uma forma assim de alcançar vidas, né? De buscar, tem um propósito nisso, um propósito muito lindo, muito grande, que alcançou a minha vida através do Instituto. A autora recebeu o carinho do público em uma sessão especial de autógrafos. Ao meu lado, Ângela Cirino, sexóloga, pedagoga, psicanalista. Que referência, que trajetória, hoje marcando o lançamento do seu livro, do seu filme. Como é que está o coração para esse grande projeto, Ângela? O coração está feliz em ter crido no passado nos projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque o filme é para vocês, né? É um filme mostrando que todos nós podemos reescrever uma nova história. E o livro Caminhos de Esperança vem dentro do mesmo contexto. Então estou muito radiante, grata a Deus e empolgada por essa nova fase. Filme e livro caminham juntos em uma mensagem de superação, acolhimento e recomeço. Uma dor que não passa. E para quem quiser mergulhar nessa nova história, é fácil. Basta acessar no Instagram, @AngelaCirino, e encontrar todas as informações para assistir ao filme e também adquirir o livro. Um relatório publicado na revista científica The Lancet prevê que 1 em cada 4 adolescentes vai ter obesidade ou sobrepeso até o ano de 2030. A previsão foi feita pela Comissão sobre Saúde e Bem-Estar de Adolescentes da revista científica The Lancet, uma das mais renomadas no meio científico, e o estudo diz que 464 milhões de jovens devem viver com obesidade ou sobrepeso nos próximos 5 anos. Segundo os dados, o sobrepeso é um ponto de atenção importante e vem crescendo nos últimos anos. Ele atinge especialmente países da América Latina, Caribe, Norte da África e Oriente Médio. Nessas regiões, mais de 1/3 dos jovens de 10 a 24 anos vivem nessas condições. No Brasil, cerca de 15 milhões e 500 mil pessoas entre 15 e 19 anos convivem com excesso de peso. Nesta semana, o Conselho Federal de Medicina ampliou as regras para a cirurgia bariátrica, diminuindo a idade mínima para 14 anos. O relatório alerta que a saúde dos adolescentes deve ser prioridade para as autoridades globais e mostra que, apesar dos indicativos de aumento de doenças nesta fase da vida,
o financiamento voltado à saúde dos adolescentes representou apenas 2,4% do total aplicado para o desenvolvimento entre 2016 e 2021. E a subida de um grupo ao Monte Everest tem gerado polêmica entre os alpinistas. Isso porque os ex-soldados das Forças Especiais Britânicas têm usado gás xenônio, que melhora o desempenho dos atletas. Um grupo de ex-soldados das Forças Especiais Britânicas completou nesta quarta-feira uma rápida ascensão ao Everest, para a qual se prepararam inalando gás xenônio, uma prática muito criticada entre os alpinistas. De acordo com o organizador da expedição, os 4 montanhistas alcançaram o cume esta manhã e descerão ao acampamento base pela noite e, se o tempo permitir, estarão de volta às suas casas dentro do limite definido de 7 dias. O grupo, que busca arrecadar fundos para órfãos que perderam seus pais em conflitos, partiu de Londres na última sexta-feira e espera retornar à capital britânica nesta sexta-feira, uma janela de apenas uma semana. O xenônio favorece a produção de eritropoetina, um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio no sangue e melhora o desempenho. Segundo o organizador da expedição, o método também teve um elevado custo econômico. A ascensão ao cume custa cerca de $170 mil, R$964 mil por pessoa, muitas vezes acima do preço médio de uma subida mais lenta. Os montanhistas passaram as 2 semanas anteriores à expedição se preparando para as montanhas de grande altitude, onde o oxigênio é escasso, respirando gás xenônio. De modo geral, os alpinistas se preparam para a ascensão ao cume de 8.849 metros nas encostas do Himalaia, onde passam 2 meses antes de enfrentar a subida. Muitos esportes proíbem a utilização de eritropoetina, considerada uma substância dopante. Johnny Ive, o lendário designer da Apple, que liderou a criação do iPhone, vai se juntar à OpenAI, a dona do ChatGPT. A missão dele será liderar uma equipe para projetar uma família de dispositivos que facilitem o uso da inteligência artificial. Durante o anúncio, o diretor da OpenAI, Sam Altman, lembrou que o designer foi responsável pela criação do iPhone e do MacBook, junto com Steve Jobs, e afirmou que uma nova tecnologia transformadora exige uma maneira revolucionária de como interagir com ela. A Liga de Futebol Profissional Espanhola anunciou que 5 pessoas foram condenadas à prisão por terem proferido ofensas racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior em 2022. Os condenados também vão ter que pagar multas e estão proibidos de frequentar estádios por 3 anos. 5 pessoas foram condenadas a 1 ano de prisão por terem feito ofensas racistas ao jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior. A informação foi anunciada pela Liga de Futebol Profissional Espanhola. Os 5 indivíduos, torcedores do clube Valladolid, foram acusados de terem insultado o atacante durante uma partida do Campeonato Espanhol em 30 de dezembro de 2022. Eles vão ter que pagar multas de 1.080 e 1.620 euros, equivalente a entre 6.800 e 10.300 reais na cotação atual. Também foram proibidos de frequentar estádios por 3 anos. No entanto, os condenados não serão presos, exceto se rescindirem no curso dos próximos 3 anos. De acordo com a La Liga, esta é a primeira condenação com este peso resultante de incidentes similares ocorridos em um estádio. O Ministério Público qualificou os atos como crime de ódio com o agravante da intenção de humilhar e atentar contra a dignidade do jogador com motivações racistas evidentes. Apesar dos esforços das autoridades, o racismo é frequente nos estádios e os casos se acumulam. Vinícius Júnior se tornou um símbolo da luta contra a discriminação no futebol e tem sido um alvo constante destes ataques, com muitos episódios similares desde que chegou a Madrid em 2018. Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva convocou o jogador Bruno Henrique para uma audiência privada na próxima segunda-feira. O atacante do Flamengo é alvo de uma investigação por supostamente ter forçado um cartão amarelo em um jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 e ter beneficiado apostadores. O jogador Bruno Henrique, o irmão do jogador Wander Nunes e outras testemunhas serão ouvidas a partir desta segunda-feira. Nos celulares obtidos na operação, a PF encontrou mensagens de Bruno Henrique com outros investigados. Em uma delas, o irmão pergunta quando ele tomaria o 3º cartão amarelo e o atacante rubro-negro responde, abre aspas, contra o Santos, fecha aspas.
Bruno Henrique foi indiciado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que diz que fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ele associado é crime, com pena de 2 a 6 anos de reclusão, e estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Além do atacante do Flamengo, foram indiciados Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludmila Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador. Bruno Henrique pode virar réu também na Justiça Comum. Ele foi indiciado pela Polícia Federal em abril e a investigação serve como base para o Ministério Público do Distrito Federal oferecer, ou não, a denúncia contra o atacante. A defesa do atleta entrou com um pedido de arquivamento do inquérito policial, mas a solicitação ainda será analisada pelo Ministério Público. Ontem foi dia de Copa do Brasil e mais uma vez o atacante Yuri Alberto brilhou na Neoquímica Arena. O jogo entre Corinthians e Novo Horizontino não foi muito animador. Uma partida dura, com poucos lances de perigo. Mas o artilheiro é um artilheiro. E Yuri Alberto aproveitou uma das poucas oportunidades da partida. Ele recebeu dentro da área, limpou a marcação e fez um golaço. O Atlético Mineiro venceu o Maringá com facilidade. Rubens abriu o placar. Patrick fez o segundo. Rony fez o terceiro. Ilianco fechou o placar, 4-0. O Flamengo também venceu com facilidade o Botafogo da Paraíba. Danilo fez o primeiro para os donos da casa. Pedro ampliou. Na sequência, Varela fez o terceiro para os rubro-negros. Dourado diminuiu para os visitantes. No início do segundo tempo, Everton fez o quarto do Flamengo. E Pelezinho fez mais um para os visitantes, 4-2. O Bahia passou o carro no Paysandu. Michel Araújo fez o primeiro. William José o segundo. E também o terceiro do Bahia. No segundo tempo, Rodrigo Nestor bateu forte e fechou o placar. O Fluminense também se classificou. O Aparecidense assustou com Carvalho. Samuel Xavier empatou para os cariocas. Everaldo virou ainda no primeiro tempo. O Ribeiro Correia fez contra para o Fluminense. E Ganso fechou o placar com um golaço. O Fortaleza foi eliminado pelo Retrô. Breno Lopes fez para o Leão do Pici. E Mille empatou para os visitantes. Nos alternados, o Fortaleza desperdiçou as cobranças e deixou a competição. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E daqui a pouquinho, a partir das 8, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, tem o encerramento do jejum poderoso desse mês de maio da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, com transmissão aqui pela Rede Gospel de televisão, Rádio Gospel FM e todas as nossas mídias sociais. Então você fica muito bem acompanhado e amanhã a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!